O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de vinho, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água e se tinha tornado vinho, mas ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grandiosidade do Evangelho de hoje é porque ele traz o primeiro milagre de Jesus, que aqui na Bíblia chama de sinal. Sim, porque eles costumavam chamar isso de sinais. Eram sinais de Deus no meio do povo, coisas que pessoa alguma podia fazer, mas que Deus fazia através de alguém, e claro, o fez pela primeira vez através de Jesus. Faltou o vinho. Na cultura deles, o vinho numa festa, especialmente numa festa de casamento, era algo muito importante. E Maria percebeu. Aí está o bonito. Maria percebeu que estava faltando, ia acabar o vinho. E mais ainda, ela toma a iniciativa e vai a seu filho. Maria é sempre assim. Ela percebe os nossos problemas, as nossas situações difíceis, ela percebe as nossas doenças,
ela percebe aquilo que de mal está acontecendo a nós e vai a seu filho e fala a ele e pede a ele. Foi o que ela fez. Eles não têm mais vinho. Jesus traz uma resposta desencontrada à primeira vista. Mulher, por que dizes isto de mim? Minha hora ainda não chegou. Muita gente se implica e até usa mal a respeito desse termo mulher. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Mas se a gente conhece a Bíblia, nós vemos que no comecinho da Bíblia, no livro do Gênesis, o primeiro livro, aí Deus já diz: porém, hostilidade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a serpente, e a descendência dela. E ela te atingirá a cabeça, e tu lhe atingirás o calcanhar. Então, o próprio Deus, aquela que ele já havia escolhido para ser a mãe do seu filho, para ser o Salvador, a chama de mulher. É da cultura dos judeus. E ele diz: eu porei hostilidade. Algumas traduções dizem: colocarei inimizade. Está certo, mas hostilidade é muito mais forte. É coisa de guerra contínua, de luta que não para nunca. Colocarei hostilidade entre ti e a mulher. Quer dizer, a serpente, o demônio, o inimigo, estará sempre querendo colocar hostilidade à mulher, que é Maria. Mas é claro que ela sempre venceu, como venceu ao pé da cruz, e vence ainda hoje. Ela é a grande vitoriosa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e nós somos a descendência de Maria, porém descendência entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E esta, Maria, atingirá a tua cabeça. Atingirá a tua cabeça. Você sabe que quando a gente esmaga a cabeça da serpente, ela não tem mais ação. Não adianta pegar e bater no meio da cobra, porque ela tem força ainda e continua. E o veneno está justamente na sua boca, nos seus dentes, e ela continua ainda lutando, querendo atingir a pessoa. Então a palavra de Deus diz: colocarei hostilidade entre tu e a mulher, entre a tua descendência, Maria, e a descendência dela, a da serpente, do inimigo, de Satanás. Esta te atingirá a cabeça. Quer dizer, Maria te atingirá a cabeça. Portanto, para esmagar. E ela lhe atingirá o calcanhar. Há uma grande diferença entre esmagar a cabeça e atingir o calcanhar. Claro, os filhos de Deus padecem pelo poder do inimigo, mas Maria é sempre vitoriosa como mulher.
Jesus a chamou de mulher. Nós não podemos, como alguns fazem, desprezar Maria, dizendo, ele a chamou de mulher. Porque veja uma coisa, isso está no começo da Bíblia. Agora eu venho trazer uma outra passagem do final da Bíblia. Jesus está pregado na cruz. Ele olha e vê Maria e vê João, os dois que estão ali ao lado dele na cruz. E Jesus diz, mulher. Você imagina que no alto da cruz, morrendo, Jesus vai fazer uma ofensa à sua mãe? Não, claro que não. Ela está unindo isso aqui, a salvação, ao início lá do livro do Gênesis. E a vitória, justamente, onde ele, com Maria, porque ela é sua mãe, lhe esmagará a cabeça. O esmagar a cabeça acontece com a salvação que Jesus trouxe pregado na cruz. Uma coisa terrível, mas foi essa a nossa salvação. Mulher, eis aí teu filho. Depois diz ao discípulo, eis aí a tua mãe. É mais do que claro. Mulher, eis aí a tua filha. Filho, diz ao discípulo, filho, eis aí a tua mãe. E ela é nossa mãe. Jesus nos deu como testamento. Ele está morando. Na hora da morte se faz o testamento. Qual foi o testamento de Jesus? Ele nos deu a sua mãe. Isso é muito importante para todos nós. Não é apenas uma devoção a Nossa Senhora. É mais do que isso. É uma salvação que veio através de Maria. Primeiro, porque ela gerou Jesus e o deu à luz. E depois, no alto da cruz, na hora da salvação, ele mesmo vai dizer para João, que representava a todos nós, o que estava ali era João. Então ele fala a João, eis aí a tua mãe. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, ela é a tua mãe, ela é a tua mãe, ela é a tua mãe. Se você quer vencer a serpente, se você quer vencer Satanás, se você quer vencer o inimigo, agarre-se a Maria e deixe que ela faça a obra dela. O Salvador é Jesus, mas a mãe do Salvador é Maria, que Jesus chamou de mulher. Por quê? Porque lá no livro do Gênesis, Deus chamou a ela de Maria. Eu vou repetir. Porém inimizade, porém hostilidade, é muito mais ainda, entre ti e a mulher. Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te atingirá a cabeça e ela te atingirá o calcanhar. Então, esse evangelho do dia de hoje é muito importante. O primeiro milagre de Jesus que se realizou nas bodas de Caná. Quantos milagres Jesus faz por intervenção de Maria? Foi ela que interveio, dizendo que eles não têm mais vinho. Depois que Jesus diz a ela que muitos criticam, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Mulher, como se estivesse desprezando, vai para lá, sai de mim.
Jesus diz isso, ela tem toda a certeza que se o filho fará alguma coisa, e uma coisa muito importante, então ela vai aos serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela sabe que ele fará. E você viu o Evangelho? Então Jesus, passando um tempinho, manda encher as talhas de água, depois manda colocar as talhas para aquele que estava chefiando a festa. E quando ele prova o vinho, ele viu que era um vinho extraordinário. O Evangelho faz questão de saber. Ele não sabia de onde vinha aquele vinho. Mas os serventes sabiam porque eles carregaram a água. Eles carregaram a água. Olha, 6 talhas, cada uma, na base de 100 litros de água, e as talhas eram de pedra. Foi um trabalhão. E foi muito vinho. Não só todos puderam beber, deve ter sobrado bastante vinho. A graça de Deus é abundante assim, desse jeito. A segunda leitura de hoje nos fala dos carismas, dizendo que há diversidade de carismas, mas é o mesmo Espírito que realiza tudo em todos. E começa a nomear os carismas. A uma é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. Que coisa maravilhosa! Pessoas cheias do Espírito Santo, que têm uma sabedoria que não é humana. Não é a sabedoria do estudo, da técnica, mas é uma sabedoria de Deus. A um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra de ciência. São diferentes. Palavra de sabedoria e palavra de ciência. Palavra de ciência é saber, pelo Espírito Santo, o que está acontecendo na pessoa, a situação da pessoa, os problemas da pessoa, o que está amarrando a pessoa, para poder rezar daquela maneira. Eu já conto logo um fato. Padre Emiliano Tardif, da América Central, veio ao Brasil no nosso congresso em Aparecida. E ele foi convidado para também depois ir ao Rio de Janeiro e fazer uma tarde de cura. Foi maravilhoso. O padre Emiliano Tardif dizia: aqui desse lado há uma pessoa com tal doença, assim, 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 né? Deus está te curando, levante a mão. E assim, muitas pessoas. A certo momento eu disse: há uma pessoa entre nós, está aqui desse lado, que está com lepra. Mas não fique com medo, não. Jesus já te curou. Então, levanta a mão para nós sabermos que é você. Mas ninguém levantou a mão. Ficou aquele vazio. Antes de começar a missa, ele disse uma outra vez: não sai de mim essa palavra do Espírito Santo, que é uma pessoa aqui que está com lepra, mas que ele já curou. A pessoa não sabe porque não levantou a mão, ou ficou com vergonha de levantar a mão. Então, levante a mão porque Jesus já curou você. Segunda vez, ninguém levanta a mão. Ele estava celebrando a missa, dentro da celebração da missa. Eu não sei em que parte da celebração, mas aquilo ficou tão forte dentro dele que ele disse: eu preciso falar.
a uma pessoa que tinha lepra, que Jesus curou, mas não levantou a mão, não sei por quê. Terminou a missa, foram embora. No dia seguinte, uma mulher apareceu no Mosteiro de São Bento e disse ao monge que tinha organizado aquela noite, aquela tarde de cura, ela disse a ele e mostrou. Ela estava inclusive com manga curta. E disse ela, fui eu que fui curada. Mas eu não acreditava que eu pudesse ser curada. Mas quando eu estava voltando para casa, eu senti um calor enorme. Estava quente sim, mas eu senti um calor enorme. Então eu peguei e levantei as mangas do meu vestido, porque eu sempre usava mangas por causa da minha lepra. Daí que eu vi que a minha carne estava perfeita. E disse ela, onde está esse padre? Eu preciso agradecer a ele. E o monge disse, ele já viajou. Ela perdeu a ocasião de falar, mas ela saiu falando. Como todos os curados por Jesus, saiu falando para todos e mostrando para todos a cura que Jesus havia dado a ela através daquele padre, né, que ela nem conhecia, foi conhecer lá na Catedral do Rio de Janeiro, o padre Meliano Tardif, um latino-americano. Quer dizer, Jesus faz coisas maravilhosas. Aqui está falando o dom de curas, porque são muitos tipos de cura que as pessoas acabam curando pela ação do Espírito Santo. Veja bem, pela ação do Espírito Santo, as pessoas levam a cura a essas pessoas. Eu tenho outro caso assim bem interessante. Tia Laura, que é aqui da nossa diocese, que fez a experiência de oração no Espírito Santo conosco e que veio a mim e disse, padre, eu queria que o senhor fosse rezar com um rapaz que está com câncer, muito doente. E eu disse, mas agora eu não posso. Mas faça o seguinte, dá aqui a sua mão. E ela deu as duas mãos abertas. Eu pus as minhas mãos nas mãos delas e rezei para que Deus desse a ela o dom da cura. Foi uma coisa maravilhosa. Tia Laura, a partir daí, foi uma ministra de cura maravilhosa. Ela correu o Brasil, levando a cura às pessoas. Claro, pregava também, não deixava de pregar. Mas o forte dela eram as curas. Curas e mais curas que iam sendo realizadas. Ela tinha um grupo de oração na casa dela. E lá as curas eram abundantes todas as semanas. Gente maldosa foi o nosso bispo e disse, a tia Laura está curando as pessoas na casa dela. E o bispo, espantado com aquilo, proibiu que ela impusesse as mãos para curar as pessoas. Veja, impusesse as mãos
para curar as pessoas, porque ela impunha as mãos sobre as pessoas para que Deus desse a elas a cura. Daí, ela veio a mim, diante da proibição do bispo, me dizendo: padre, o que eu vou fazer? As pessoas são curadas. Eu não posso deixar de orar por elas. Eu disse: tia Laura, o bispo não disse para não impor as mãos? Foi. Então, não impõe as mãos. O seu grupo manda as pessoas dar as mãos umas às outras e reza um Pai Nosso. Ela começou a fazer assim. E as curas continuaram do mesmo jeito. No grupo seguinte, eram 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que manifestavam que tinham sido curadas durante aquela semana, a partir do grupo de oração da semana passada. E foi tão espantoso que, quando um repórter da Globo veio para fazer uma entrevista com ela, ele perguntou: o que a senhora reza para que as pessoas sejam curadas? E ela disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O repórter ficou também, ele, atrapalhado. Mas ela percebeu e explicou. Disse aquilo que o bispo tinha dito aquilo que eu falei, né? E aí para ela ficou até muito mais fácil. Ela não precisava impor as mãos sobre cada uma das pessoas. Ela rezava o Pai Nosso com a pessoa. E o dom da cura, veja bem, não era a tia Laura, era o dom da cura pelo Espírito Santo que curava as pessoas. O Eto, o nosso administrador, foi durante bastante tempo da equipe da tia Laura, ajudando nas várias coisas, principalmente nas libertações. O Eto era forte, e bem forte, e às vezes era preciso usar força com as pessoas que estavam dominadas pelo inimigo. E lá estava ele. E não era apenas em questão de libertação, ele estava sempre lá na equipe da tia Laura para fazer as coisas que Deus mostrava. Eu podia contar situações minhas, graças a Deus, de curas que aconteceram, outras curas que aconteceram. Vou contar só mais uma. Pat Mansfield era universitária nos Estados Unidos. E eles resolveram fazer um retiro na casa de retiros da universidade. E tiveram o primeiro dia, à noite, como é costume dos americanos, eles festejaram os aniversariantes. E a Pat não quis ficar lá. Por nada, não quis ficar lá. Foi à capela e ficou diante do Santíssimo, olhando para o sacrário. De repente, a Pat vê que ela está orando numa linguagem que ela nunca conhecia. Depois, chega um outro para a capela. De repente, também ele começa a orar assim, orar em línguas. Porque, veja, o orar em línguas foi já no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os apóstolos começaram a orar em línguas, e com
com eles estava Maria e as outras mulheres. Então, provavelmente, Maria também e as outras mulheres oraram em línguas, porque todos eles oraram em línguas. E a Pete Mansfield foi muitas vezes conosco a Jerusalém para festejar Pentecostes. Eu tive a graça de ir várias vezes. E numa ocasião, naquele grande grupo de oração que nós fizemos numa igreja importante da Terra Santa, a Pete, em voz alta, claro, ela é americana, em inglês, trouxe uma palavra de profecia, mas em línguas. Em línguas. Um padre que nós tínhamos conhecido naquele dia, de manhã cedo, veio a mim e disse: como é que essa mulher aqui sabe aramaico? Eu falei: não sei. E ele disse: porque ela falou em aramaico. E ela falou isso. Eu falei: padre, vem então conversar com aquela senhora. E ele veio e conversou com a Pete. Felizmente o padre também sabia inglês. Na Terra Santa é muito comum isso, a pessoa saber várias línguas. E a própria Pete ficou espantada. Ela nunca imaginava que a oração em línguas dela era aramaico. O aramaico era a língua que Jesus falava. Depois veio o hebraico, mas o aramaico era a língua primitiva para dizer: os dons acontecem. Todos os dons, sem exceção, acontecem. Até os menores, como diz São Paulo, que é o dom de línguas. Embora seja menor, veja que maravilha é o dom de línguas. É a grande graça que Deus deu para nós nesses tempos. Já são 50 anos passados que nós temos esta graça dos dons do Espírito Santo manifestos na igreja, que se chama Renovação Carismática Católica. Hoje é um dia de festa. O primeiro milagre de Jesus e os milagres que ele continua fazendo através de pessoas pelo dom do Espírito Santo. Por cada um dos dons do Espírito Santo. Louvemos o Senhor e usemos destas maravilhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.